sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, às 17h30 no Bardal de Arte, uma entrevista com alguém que faz política, cidadania, arte, empreendedorismo, um pouquinho de cada coisa, como é o caso hoje do nosso entrevistado. Eu tenho aqui comigo Michele Maisto, que é fundador do Centro de Cultura Italiana, Madre Língua, apaixonado por gastronomia e vai falar sobre tudo isso. Michele, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Obrigado pelo convite, Stefan. Obrigado pela contribuição. É muito tempo, vamos falar sobre isso tudo. Vamos lembrar, o programa tem produção de José Agri, que também é o nosso responsável pela filmagem, assistente de produção Natália Chagas, e nós estamos aqui no Bardal de Arte, que temos o apoio logístico Lula Belmont. Vou fazer aqueles dois lembretes, o programa é 100% interativo. Quem quiser fazer perguntas para o Michele sobre cultura italiana, pode fazer. Aqui no Bardal mesmo, quem quiser chegar aqui pode vir. O Bardal está aberto, funcionando normal. Quem quiser fazer no Facebook, Cefas Carvalho, pode fazer. E daqui a pouco tem surpresa aqui gastronômica, né, Michele? Vai ter comes e bebes aqui no Bardal na entrevista. E, antes de eu perguntar, Michele, com curiosidade, a gente aqui na tradução do programa sempre perguntar como a pessoa começou naquilo que ela falou hoje, ela referencia, no seu caso, Madre Língua, a sua experiência com a culinária italiana, mas no caso de você ser italiano e estar em Natal, a curiosidade também. Então você me pergunta, onde exatamente você nasceu na Itália, como é que foi a sua infância? Fala um pouquinho sobre infância e adolescência. Bom, eu nasci perto de Nápoles, no sul da Itália, mas meus pais pouco depois migraram para Roma, décadas, certo? Fato que para fora, do Brasil, inclusive, mas também dentro da migração, depois de uma viagem para Roma, mas em casa, É o dialeto napolitano? Campano. Então você era criado falando italiano e também o dialeto. Todos os italianos. Isso. Ajeitar com questão técnica. Quem sabe faz ao vivo e o programa é ao vivo. Obrigado, Agri. Como é que foi a sua infância? Assim, foi tipo de bairro de Roma? Eu não conheço, né? Em que tipo de bairro de Roma? Como é que era a sua situação sociocultural? Como é que foi a infância? Que era a infância? Foi o bairro E a juventude, Michele? Como é que é ser jovem, ser adolescente em Roma? Estamos num período de grande movimentos sociais, Aí já é 88, de certa forma,
Tudo ao vivo. Alô, teste. Teste, produção. Vamos lá. Pode continuar. Vamos lá. Então, eu tenho curiosidade, Miguel, como é que você jovem, eu perguntei uma coisa, não sei o que, Era ficar envolvido querendo não querendo. Eu já tive. aquele programa com o orgulho de todo mundo. Não foi isso. Por falar em viajar e conhecer outros lugares, como é que você foi parar em Cardiff, no país de Gales, na Grã-Bretanha? Em 88, eu conheci um pessoal britânico, em Roma, esse pouco estava assim, já fui para Cardiff, eu vi que existe a possibilidade de fazer faculdade lá. Então voltei para cá, procurei um curso de línguas italiano e espanhol. Esse era Você já falava inglês? não gostava, não. Então o que acontece? Você acredita ainda? É obrigatório você passar um ano fora do país, em alguns países você fala a língua que você precisava. No meu caso, como é a sua nativa italiana, eles me obrigaram a deixar eu abandonar uma das outras documentos. Porque sabe a aula para eles, era uma oportunidade para o Brasil. Lá tinha uma turma de doutorado nos Estados Unidos, não vai para esse estado, não vai para esse Meu Deus, isso não vai dar certo, tá? Eu fico pensando. Não, quando eu fico pensando, porque é isso que eu faria. Mas eu sei que ela. Eu acho que eu tenho primeiramente seu leilão aqui, essa sala. Não, aí no meio da porque vai estava aí. aqui não. Mas a gente tá vendo, deixa eu mas talvez eu faça cópia assim. Esse é o cópia do barro. Exatamente.
pessoal. Ele é que eu e tipo assim, o trabalho ele pode fazer Por quê? Meu Deus, isso é minhas coisas? Projeto de integração. Deixei o projeto registrado. Essa é a Amanda. Ele nasceu no chão. E ele nasceu não, foi isso amanhã. Não vai ser mais, porque eu Ela vai fazer um teste aqui na rua, deixa eu ver qual é essa É de 98. aquela é uma decisão muito grande. 30 anos, hein? 94, é 30 anos exatos. Porque pra eu escolher é possível eu queria ter colocado Mas uma curiosidade, Michele, quando você vê uma mãe na praia, você não imaginava que ia ficar décadas aqui? Você imaginava que ia ficar na praia, você imaginava... Enfim, eu imaginava tudo isso. Já passava no jogo, vamos fazer o contrário. você foi livrado de um Ele fala um pouquinho sobre a criação do Madre Língua. Como é que foi isso? Foi um insight? Foi uma coisa, começar a conversar com outras pessoas? Como é que foi? Não, foi Natal, de fato, era também mais interessante. Significa Porque a Madre Língua, ela consiste em muitas coisas. Não é apenas a língua italiana, a cultura italiana, cinema italiano, a gente vai falar sobre isso. É todo um conjunto, é isso que é. Porque, a escola de língua, né? Escreve com eles também. O que a Irene falou. se quiserem falar, Não, a Irene disse que está sem som. Então, uma
uma boa escola, acho que tem que exatamente ensinar, além da língua, o contexto cultural onde se fala aquele idioma. Então, é isso que eu faço. Né? Esses anos todos, sim, ensinar a cultura, a língua italiana, mas também promover eventos, a pessoa ter a possibilidade de entender melhor. Você pode conhecer uma língua super bem, estuda, gramática, não sei o que, escreve, mas se você não sabe por que, nesse caso, os italianos dizem aquilo, fazem aquele gesto, aquilo, tal coisa. O gesto você está falando Também. disso. Vamos falar sobre isso. Mas, mesma coisa do Brasil, né? Que adianta, você pode entrar na academia de letras, escrever super bem, mas você não conhece, vive num país e não conhece a história, a geografia, um pouco de tudo, para que você saiba decifrar não só a língua, mas todos os sinais, as manifestações culturais onde essa língua depois está inserida, né? Então, é aí que comecei a fazer eventos de cultura italiana. Perfeito, a gente vai falar sobre... vamos começar a falar agora? Vamos começar a falar sobre os eventos de cinema. E foi o primeiro, pronto. Eu sou fã do cinema italiano, eu sou fanático do cinema italiano. Amo Fellini, que é meu diretor preferido junto com Bergman, que não é italiano, é sueco. Em 98, tá aqui. Em 98, colaboração com a Capitania das Artes. Isso, matéria de Itaécio Porpino, amigo meu. Na Capitania das Artes, começamos esse festival. Autêntico cinema italiano. Tinha como objetivo mostrar uns filmes, sim, de atores conhecidos, mas de repente filmes menos conhecidos. Sim. Naquela época estava começando a tirar Juno Channel, as plataformas, eu consegui uns filmes que no Brasil não tinham chegado ainda. Então esse é o objetivo, mostrar uns filmes que não estavam no circuito. Né? Que é ótimo, né? Foi muito bom, acho. Ainda internet, não tinha internet de fato, não tem hoje aqui, né? As pessoas, eu senti que era uma oportunidade para o público ter acesso nesse caso, filmes que senão não poderia ter assistido. Que maravilha! Vamos falar um pouquinho, qual é seu diretor italiano preferido? Diretor preferido, bom, tem vários, mas Tornatore é de Cinema Paradiso. Paradiso e outros. Os clássicos, claro, Fellini, Pasolini, tudo. O cinema italiano mais recente conheço menos, mas tem. A Itália continua produzindo muito. Sim. Tem uma curiosidade muito interessante. Na língua italiana, mas suponho todas as línguas, a gente tem um vocabulário base. Pessoas de classe média, de ensino médio, de tudo, no Brasil é igual, na França, a gente usa um vocabulário entre 2.000 e 4.000 palavras. Algumas, obviamente, são mais frequentes do que outras. A palavra film, em italiano, film, a palavra em inglês, film, é a terceira, quarta substantivo masculino usado pelos italianos. É mesmo? Em frequência. Então, o que quer dizer? Que os italianos falam muito cinema, ainda hoje. Sim. Muito... Os italianos inventaram uma forma de fazer cinema que é o neorrealismo, que era feito de uma forma, não vou dizer amadora, mas com atores não profissionais e aproveitando dos recursos que tinham. O primeiro filme sobre isso foi o Roma Cidade Aberta, de Rossellini. Exatamente. Então, um contexto pesado, né, de guerra, ou presença da guerra, super pobre a Itália, né, e foi exatamente uma forma de retratar o que era o cinema. Também porque isso ia em contraposição com o cinema chamava dei telefoni bianchi, dos telefones brancos. Quer dizer, durante o fascismo, né, além de filmes claramente a favor, que mostravam os feitos do regime, o tema de muitos filmes era a pequena burguesia, então as pessoas nas casas tinham, o telefone era raro, tinham o telefone branco. Parecia sempre esse telefone branco como distinção, né, de classe. Era como novela de Manuel Carlos, no Leblon, mais ou menos isso? Isso. Então, o neorrealismo quebrou, obviamente, isso. A Itália estava em outro clima de renascença, de reconstrução, então
foi uma corrente de cinema muito importante, que foi a que a escola é para muitos outros diretores. Isso. Ladrões de Bicicletas é também do neorrealismo italiano. Passamos exatamente. La Terra Trema, de Visconti. Exato. Depois Visconti fez filmes aristocráticos. Exato. Mas ele fez La Terra Trema, Exatamente. que é neorrealismo, né? Isso. Né? Aldeia de pescadores. Pescadores, baseada na novela de Verdi. É. Às vezes parece um documentário, inclusive. Foi até legendado, porque era um dialeto. Sim. Tem isso, né? A Itália ainda tem isso. Era legendado esse específico. E aqui tem um gancho. A Itália, exatamente por ser, dos anos 60, basicamente, né? Um país muito pobre, né, economicamente, desenvolveu uma escola de dubladores. Né? Porque não dava para colocar legenda, as pessoas eram analfabetas. Verdade. Então, Sim. Ainda hoje tem uma escola de dubladores muito bom isso. Né? Que maravilha. Claro, A gente tem cinemas nessa grande cidade onde você pode assistir o filme em versão original, com as legendas, né? Em inglês ou o que for, em italiano. Mas a produção italiana sempre filmes estrangeiros são dublados. Interessante. Ficou um sindicato muito forte. Passando um pouquinho de cinema, mas a gente vai manter isso para sociopolítica, não, questões sociais e geográficas. Por exemplo, essa é a mesma pergunta que eu fiz para Antonino Condorelli, que foi entrevistado. A gente aqui no Brasil não tem uma noção exata, como a gente sabe que o europeu não tem uma noção exata de que o Brasil tem sul, sudeste, aí tem norte, centro-oeste e nordeste, que são mundos à parte. A Itália também tem mundos à parte, não é isso, Michele? O norte é uma coisa, o sul é outra. Cidades como Turim, Milano, não tem nada a ver com Nápoles. Como é que funciona isso de um país ser tão... Ao mesmo tempo que ele é geograficamente pequeno, mas ele é tão dísparo. Ainda tem a Sardenha, a Sicília. Como é que funciona isso? Como funciona? É que a Itália, historicamente, vamos dizer assim, a Itália como nação, como cultura, é um país super antigo, obviamente, né? 2000 anos de história, mundo latino. Mas, digamos assim, politicamente, como Estado, se formou antes de ontem, em 1861, muito recentemente. Sim. Então, isso que significou? A Itália sempre foi dividida em pequenos reinados. Sim. Florença contra Pisa, 60 quilômetros. Sim. Para dizer. Que eram as cidades-estados, não é isso? Então, exatamente. Então, isso fez com que os dialetos que já existiam, dialetos não são outros que filhos do latim, que ao se expandir, né, na Itália, no mundo europeu, de origem a línguas latinas, né? Sim. E dentro da Itália, o latim, o Império Romano, os colonos, encontrando as populações locais, o latim enveredou para mais de 20, 30 dialetos que tem na Itália. Sim. Então essas divisões políticas ficaram até antes de ontem, mas de fato até hoje. Em que sentido? Dialetos se continuam falando. Até hoje continuam falando. Todos os italianos são bilíngues. Nossa. Se alguém da cidade lá do norte fala em dialeto, eu não entendo. Vice-versa. Nossa. Eu entendo mais os meus dialetos da minha família de dialetos, que são do sul. Sim. Tem dialetos da Itália Central, parecidos, mas o norte já é outra. É outra. Então, essa divisão política fez com que, exatamente, a Itália continua hoje, em 2024, com uma riqueza linguística rara, que só tem na África. Né? Que curiosamente o Brasil não tem. O Brasil tem um tamanho continental, isso, por razões coloniais. Foram dizimados. Sim. Sim, tem resquícios de vocabulário, né, tupi e tal, mas grupos de indígenas que mantêm, mas é muito pequeno. Enquanto na Itália isso é algo vivenciado, tem literatura, música, rap e popular em vários dialetos. Né? Então isso, essa divisão é refletida, os dialetos refletem essa divisão política que teve e que se reflete também, outro aspecto, que é a gastronomia. Que também é totalmente diferente, né? Porque exatamente, a Itália é 300 mil quilômetros quadrados, um pouco metade da Bahia, um país super pequeno. Compartilha climas, de fato, com a Iugoslávia de um lado, Grécia, a França, mas tem uma variedade de produtos
que outros países não têm. Como é possível isso? Né? Tendo mesmo. Às vezes as pessoas dizem, foi Deus. Não, exatamente, foi umas condições climáticas típicas, mas não são só na Itália, em outros países tem ao lado. Sim. Mas essa divisão. Sim. As pessoas estão em guerra continuamente. Quando você tem guerra, você não compartilha, você não viaja, Isso. não troca. Não tinha um império exatamente central como na Grã-Bretanha, França, que tinha um controle, um domínio em todas as esferas públicas. Era cada reinado com outro. Então fez com que as comunidades ficavam naquele território, com os consequentes produtos. Você tem, de repente, o mesmo produto, cenoura, vamos supor, mais ou menos toda a Itália, mas tem variedades em alguns lugares que tem solar, o vinho, aqui, porque a Itália é o país que tem mais tipos de uvas. Sim. São umas 300 e mais. Verdade. Portugal um pouco depois, a França menos. Então isso é devido a essa, de fato, um fator político que se estendeu ao longo de centenas e centenas de anos. E sobre a gastronomia, a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Então os produtos... A fabricação de massa em uma região é uma. Tem lugares que, por exemplo, eu lembro que eu li um livro de Alberto Moravia, não estou lembrado qual, eu acho que foi a Ciochara, a pronúncia é essa? Ciochara? A Ciochara, quando a personagem principal e a filha vão para o interior e ela se depara, ela não tem massa lá, ela come carne de porco, carne de ovelha, e diz que é a comida daquela região. E a gente aqui no Brasil, como em outros lugares, tem o clichê que só se come massa e só se come pizza. É totalmente diferente, né, Michele? Sim. Então, essa diferença gastronômica virou, ainda mais nos últimos 20, 30 anos, o turismo de massa aumentou, né? Essa coisa de descobrir produtos. Eu também, morando aqui, nesses 20, 30 anos, eu acompanhando, né, vi soube de produtos de comida italiana que estavam lá no lugarejo, uma revista americana fez uma matéria, viraram, né, que eu nem conhecia. Provavelmente ainda hoje, né, por mais que tem uma produção muito diversificada em todos os aspectos, comida, vinho, todos os produtos que tem a ver com a enogastronomia. Muito bom. A gente vai falar sobre suas colunas de endogastronomia, vamos falar sobre você com culinária, mas me perguntaram se eu ia perguntar isso para você quando a gente estava divulgando o programa. Como é que você, como italiano, e um italiano que é apaixonado por gastronomia, vê essa questão de, entre aspas, ou sem aspas, heresia? Por exemplo, pizza de carne de sol, pizza de chocolate com prestígio. Pronto. Como é que você me quer mal. Ketchup na pizza, como no Rio de Janeiro fazem. Pronto, fala sobre isso, sobre o que fazem com a comida italiana no Brasil, Michele. Mas a mesma coisa, você comeria uma feijoada ou um prato assim com algo que não tem nada a ver? Né? A tradição... Tomate. As tradições são algo com que as pessoas se identificam, né? Sim. Claro, o Brasil tem uma história de misturar devido à história do Brasil e tal. Na Itália tem também. Sim. Aliás, na Itália, por ser tido invadidas ao longo de centenas de anos, séculos, todo mundo passou pela Europa, pela Itália. Sim. Árabes, espanhóis, Sim. franceses, normandos, alemães. E muitas dessas invasões, essas pessoas se apaixonaram ao longo da história. Tem muita literatura sobre a beleza da Itália, a gastronomia e tal, etc. Então, isso ficou enriquecendo, né? Aquilo até que hoje em dia, por exemplo, massa com tomate e parmesão, que é o símbolo nacional da Itália, o que mais italiano tem. Mas, de fato, de italiano tem pouco em termos de origem. Fizemos aqui uma palestra sobre isso, a Mário estava, mas enfim, então isso foi englobado e se tornou até elemento de identificação nacional. O macarrão, o tomate. O tomate é da América do Sul. A massa tem uma provável origem, a técnica de árabe, né, na Sicília, entre 800 e 1000 depois de Cristo, ocuparam o sul da Itália durante 200 anos. Então deixaram uma herança de uso da água, os cítricos, a cachofra, espinafre, trouxeram e se tornaram, né,
até identitários da Itália, que entraram nos pratos tradicionais daquela região. Então, essa coisa de heresia, acho que todo mundo, qualquer pessoa de todo mundo que tem seus pratos, tem uma certa resistência. Sim. Claro que tem adaptações, mas adaptações se tornam, exatamente, precisa de um tempo para se integrar, né? Como estou dizendo, essas introduções de elementos por ao longo de centenas de anos. Então, ketchup, vamos ver, de repente daqui a 50 anos na Itália estão fazendo. Mas eu sou brasileiro, mas acho heresia também, viu? Bom, aí... Ketchup em pizza, não, né, gente? Vamos... mas... Não. Não, Hã? Não, maionese também não, Aglio. Não. Mas esse aspecto de contaminações, que pode ser, por um italiano, pode ser consideradas heresias, Sim. de repente, futuramente se transformarão em algo aceitável. A gente, só o tempo dirá, não sabemos. Né? Não sabemos. Michele, outra curiosidade, eu só estava louco para lhe perguntar. Esses pratos que têm nomes de cidades da Itália, Sim. eles são realmente dessas cidades? O espaguete à bolonhesa, foi em Bolonha que surgiu? O filé à milanesa, foi em Milano? Você está falando dos produtos aqui brasileiros? Não, não existe. Não existe. É outro nome. Como surgiu isso? Isso é... Bom. Por exemplo, o filé à milanesa não existe na Itália. Não. Por que isso aconteceu? O filé à parmigiana também. Que é o parmigiana porque é da cidade de Parma. Tem um gastrônomo e crítico de gastronomia brasileiro, Carlos Alberto Dora, professor da PUC, Sim. ele tinha uma coluna Boca Livre aqui, escreveu muitos livros. E copiando, digamos assim, o que ele disse, parece que uns cozinheiros argentinos nos anos 20, 30 do século passado, num evento, enfim, fizeram esse prato, deram o nome, pegou e ficou. Mas a bolonhesa, por exemplo, a bolonhesa, porque em Bolonha, tradicionalmente, se faz um molho, não se chama a bolonhesa. A bolonhesa. É ragu. Que é carne moída, isso, papapá, Bolonha, de repente alguém. Mas na Itália existem pratos que tem essa coisa, né? Por exemplo, você vai numa pizzaria em Natal ou em Recife, em João Pessoa, você vê pizza napolitana, que pode ser qualquer coisa. O dono da pizzaria inventa os produtos. Isso, você acha isso estranho, Michele? Eu acho estranho, mas tudo bem. Agora que é interessante, as indústrias lá na Itália de comida, obviamente não gostam, tem projetos de lei, aliás, acho que já foram introduzidos, que proíbem no exterior de chamar produto italiano quando não é. O famoso, na Itália existe o Made in Italy, no sentido, todo aquele conjunto de produtos que a Itália foi apreciada, roupa, moda, tecnologia em algumas áreas, comida. Então, se viu ao longo dos anos que muitos, exatamente, restaurantes, indústrias, vestem de italiano, botam uma bandeira, né? Italiana, produto italiano, e as indústrias lá na Itália sentem como um prejuízo, porque efetivamente, né? Dá para entender. Que é um processo parecido com aquele que a região de Champagne, na França, conseguiu na justiça que somente né, os espumantes da região de Champagne tivessem o nome Champagne, o resto é espumante. E acho até que no Brasil já se faz também, tipo, sei lá, parmesão tipo italiano. Sim. Esse nome tem que, por lei, tem que provolone tipo italiano, para diferenciar para o consumidor. Acho até bom, é justo para o consumidor, escolhe. Compro importado, é mais caro, ou não compro nacional. Quanto antes você podia se sentir, às vezes era prejudicado, enganado, achava que era italiano. Né? Concordo. Michele, vamos falar sobre você agora como cozinheiro, como apaixonado. Apaixonado. Fala um pouquinho do Mediterrâneo Buffet, fala um pouquinho de... Você aprendeu na Itália com a sua família, você foi. Aí aqui você aperfeiçoou, você resolveu. Fala um pouquinho desse processo e fala um pouquinho do Mediterrâneo Buffet. Cozinhar, participar e fazer, obviamente, na Itália ainda é muito natural, né? Em casa, homens, mulheres, não é só uma coisa do mundo feminino, né? Cozinhar, meu pai sempre cozinhou nós, domingos, quando podia e tal, mas, enfim, ainda hoje. Então,
Depois eu comecei a morar sozinho bem jovem também, Sim. com 20 anos saí de casa, então sempre gostei. Então, morando aqui em Natal, vi que também isso poderia ser uma forma de juntar uma paixão e uma renda, Isso. porque professor de línguas a gente não ganha muito, né? Ainda mais italiano aqui em Natal. Tem uma presença, tem uma tradição de Imagina. alta, tem, mas assim. E pronto, comecei a cozinhar Mediterrâneo Buffet, como o nome diz, buffet porque me deu essa ideia porque no começo eu cozinhava na casa de pessoas, né, estilo buffet. O pessoal contatava, depois ficou o nome, eu passei a produzir uns pratos, umas iguarias digamos, italianas que eu produzo, tudo registrado, tudo correto, produzo e durante muito tempo vendi em supermercados, lojas, depois da pandemia menos isso, porque aumentou o delivery, né? Sim, isso. Então, outro canal de venda e hoje continua. Mas você continua vendendo. Sim. Quem quiser experimentar a comida, como faz para lhe Tem contatar? contato via Instagram, a gente tem uma página no Instagram, e contata, encomenda, a produção é diária, alguns produtos Obrigado, têm Luiz. que ser, alguns produtos têm que ser encomendados, Sim. tipo os doces, né, sobremesas, Sim. e a lasanha, temos lasanha vegetariana, lasanha de berinjela, Sim. parmigiana. Mas o resto são poucos. Nenhuma vem com ketchup, não. Não vamos blasfemar mais. Não. Né? Viu, Agro? Nem maionese, por favor. Por favor. Os sabores, até um slogan da gente, produto com 100% sabor italiano. Sabor italiano. Dá para reproduzir. A gente planta nosso manjericão na horta, temos em casa para fazer o pesto de manjericão, que eu trouxe até hoje. Isso, eu né? trouxe de rúcula. Ah, que maravilha. Trouxe pesto de rúcula e uma pasta de pimentão, um patê de pimentão. Pois é, aqui é uma surpresa. Nós daqui a pouco, já vamos experimentar aqui iguarias italianas que vão ser servidas a quem está por aqui também. E já tem aqui a Irene Paiva, notário e presidente da Anoreg. Boa tarde, Irene. A Irene que já foi entrevistado aqui e é um amigo do programa. Carmen Vasconcelos, poeta, que está aqui. Lá no meu interior, a pizza vem com ketchup. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, Carmen. Lá no Rio de Janeiro, meus primos comem com ketchup. A mesa eu acho horrível. Em restaurante. Meu Deus. Carmen Michele, eu já vi em restaurante no Rio de Janeiro, pessoa cortando macarrão com garfo e faca. Assim, eu na mesa do lado tive que... Não, mas eu tô acabando comigo mesmo também, que eu acho horroroso. Sonja Magali Monte. Sua companheira, boa tarde. É Sônia ou Sonja? Sonja, é Sonja mesmo, isso. Olá, Sonja, bem-vinda aqui virtualmente. Quem quiser fazer pergunta para o Michele, faça. Daqui a pouco vamos ter aqui as degustações. Michele, para ainda ficar nessa coisa folclórica, só para a gente também encerrar o assunto, você consegue, e acho que o verbo é esse, consegue comer uma pizza de Mr. Pizza, de Pizza Hut, nem que seja por curiosidade, por sadomasoquismo, não. Aquilo é pizza? Bom, é um tipo de pizza, Tá. temos que aceitar. Não adianta ser purista, até porque deveria ser comida, pertence a todos. Eu também temos tempo agora, mas eu também com isso, produtos que hoje são identificados como italianos passaram por um processo que não é, então faz parte da história, vamos ver. Mas em Natal, graças a Deus, em termos de pizza, temos lugares que podem ser consideradas pizzas como na Itália. Sim. Então, eu mato saudade nesses lugares e esses outros que você mencionou. Deixo. Pizza e pasta da Walter, por exemplo, por exemplo. é um lugar que eu frequento e que eu adoro. Me lembra as cantinas de São Paulo que eu frequentava. A Tomatino, bem lembrado. 100%. Muito boa. Muito boa. E tem outras, não quero agora não mencionar no lema, tem mais algumas que está melhorando, até no nível mundial, essa coisa da massa com longa fermentação. Sim.
é mais fácil encontrar farinhas importadas, são preços italianos, pelos quais você pode fazer uma massa com determinadas características. Assim como a massa de macarrão, né? Encontramos graças ao supermercado. Quando eu cheguei tinha quase nada de massa importada. Chegaram grandes supermercados. Essas massas italianas são realmente italianas? Vale a pena, uma massa Barilla, por exemplo. Sim, ela é italiana mesmo. Mas aqui abrimos uma questão volta sobre a origem dos ingredientes. Sim. Na Itália tem uma produção de trigo, mas é muito pequena pela demanda, que é uma coisa monstruosa, né? O macarrão, acho que depois do arroz é um alimento básico, mais comum no mundo, mais consumido. Mais consumido, sim. Então, mas isso já há séculos a Itália fez vários trabalhos sobre isso. A Itália sempre usou um trigo muito bom, que é canadense da região de Manitoba, é uma região lá no Canadá, e da Odessa, na União Soviética. Nossa, não sabia disso. Muito trigo vinha desses países, ainda hoje. Tipo o bacalhau de Portugal vem da Noruega. Então, mas importante é o produto final, né? A técnica. Sim, exatamente, claro. Que se aplica para chegar àquele produto. Claro. Miguel, outra curiosidade, para além da comida italiana, você gosta da culinária regional? Gosta de carne de sol, macaxeira, sim, comida do norte? Como é que é a sua relação com... Bom, comida do norte não conheço, não? infelizmente, porque nunca viajei. Comida nordestina você gosta? Sim, em casa a gente come. Inclusive a mais pesada, buchada, não, sarapatel, não. Porque nunca me acostumei desde criança, não foi. Se comia em casa também, mas não. Mas comida nordestina, sim, adoro. Sim. Churrasco, carne de sol, macaxeira frita, na minha casa tem sempre. Não se come só comida italiana, não. Pronto, era uma pergunta, é outro clichê, né? Eu gosto de comer, conhecer, sou curioso também em termos de culinária, como um pouco de tudo. Não existe a comida melhor. Sim. Não existe cozinha melhor do que outra. Comida é comer bem, é comer de pouco em tudo. Perfeito. Mas Um pouco. você que morou em Cardiff, a minha irmã morou em Dublin e mora em Londres. Ela costuma brincar que não existe comida na Inglaterra. Ela brinca, sabe, aqui só existe fish and chips. O resto é comida de outros lugares. E amigos e amigas, a própria Natália Chagas, nossa assistente de produção, que morou nos Estados Unidos, eu nunca fui nos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos também não tem uma culinária específica. Eu lhe pergunto, tem lugares que não tem uma culinária? Você que já viajou tanto e que morou na Grã-Bretanha? Com certeza, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, tendo sido até pouco tempo atrás países colonialistas, então estiveram em contato com várias culturas, como dominadores, etc. Mas também, por exemplo, a Grã-Bretanha, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, tinha necessidade de mão de obra. Então, facilitou a imigração de países indianos, paquistaneses, dos Caribes, de todas as colônias africanas. Então, isso dá Londres, mas também onde eu morei, um leque de possibilidade de comer comida de países de todo mundo. Então, isso de certa forma ofuscou, apagou um pouco a comida tradicional deles, que por ser um país nórdico assim, não dá para comparar obviamente com países onde o clima é mais quente, tem uma variedade. Eles têm, claro, né? Mas, enfim, hoje em dia, provavelmente um britânico come muito mais frequentemente de cozinhas, pratos de outros países. De outros países do que isso. Sim, tem aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, feijão na torrada, ou frito, bacon. É o breakfast, o English breakfast aqui. Mas para a Grã-Bretanha, eu vi, sempre foi um país onde você comprou o melhor de todo mundo. Sim. Porque devido às colônias, eles sempre melhores chamadas, vinhos. Foi em Londres visitando minha irmã, eu comi a melhor comida mexicana da minha vida. Claro. Também nos Estados Unidos, se sabe, dá para comer comida italiana tanto quanto na Itália.
até público, né? É uma comunidade que iniciou isso historicamente. Então, né? Isso leva a outra grande. Por que a comida italiana é tão apreciada no mundo? De novo, Por quê? né? Pelos outros. Sim. Coisa que a gente descobriu de fato a partir dos últimos 50, 60, 70 anos, quando começou o turismo. Porque os italianos imigraram. Sim. Imigrando levaram a comida com eles, e que foi apreciada. Os italianos imigraram basicamente todo mundo. Todo mundo, sim. Na Itália teve um maior êxito de pessoas nativas do mundo ocidental. Sim. Depois, É durante verdade. o último século, É verdade. migraram mais de 30 milhões de pessoas. Sim. Muitos voltaram, muitos não voltaram. Né? Então isso espalhou na Austrália, Canadá, Estados Unidos, América. Nos Estados Unidos, os italianos marcaram no cinema. Bom lembrar que Al Pacino, Robert De Niro, Francis Ford Coppola são filhos, Brian De Palma, são filhos de italianos, na cultura italiana. E no Brasil, os italianos foram para a região sul e São Paulo. Ó. Existe um bairro italiano em São Paulo, que é o bairro do Bexiga. Bexiga, Brás, tem festas. Então, isso fez com que veiculou um produto que a gente tinha solar e propagandou, foi apreciado e que cada vez mais pessoas querem ir, né, visitar a Itália, porque a Itália é bonita, arte e se come bem. Sim. Então, estamos tendo essa invasão de fato, que é bom economicamente para quem Sim, claro. está tendo já problemas, né? Tem cidades italianas de super presença enorme de turistas. Mais do que pode comportar, Em né? Barcelona, tem meus na Tailândia, depois também a entrada de países enormes, os BRICS, né? Sim. Coreia, China, Sim. Brasil, Nigéria, tem muitos países, Rússia. Então, isso tem uma demanda de produtos, por tudo aquilo que significa lados bons e negativos, né? O poder da grana conquista a Itália. Isso. Que ergue e destrói coisas belas. Exatamente. É bom, mas também Tem esse outro lado. problemas. A gente vai mostrar aqui um monte de matérias de jornal, tudo, mas as perguntas aqui. J. Marcos Sol, olha, que acompanha o programa, está dizendo boa noite, Marcos, valeu. Aí tem aqui duas perguntas aqui da produção. Natália Chagas, nossa assistente de produção, que morou nos Estados Unidos e comia pizza de pepperoni com Nutella ou creme de chocolate, algo assim, pelo que eu... Não? Tá. Natália está perguntando, qual foi a maior dificuldade de adaptação sua no Brasil? Boa pergunta. Não tive dificuldade no sentido... Não. Bom, primeiro, vamos ao lado concreto, a língua. Língua neolatina, eu já vim estudando, então não teve esse impacto que para pessoas que vêm de outros grupos de línguas pode ser problema, ou demora mais, tem pessoas que não se adaptam. Então, eu também quis vir para cá, me interessava, ainda mais depois que eu passei aquele ano aqui. Florianópolis e João Pessoa. Eu voltei para a Grã-Bretanha, ali que eu soube que não, eu quero ir para o Brasil porque vi possibilidade de, enfim, construir também a minha vida. Quando a gente aprende uma língua, de fato, a gente nasce novamente em muitos aspectos. Sim, se você que bacana. Sim, porque você enxerga a língua é uma maneira de contar o mundo, nossa língua. Então, quando você passa a falar uma outra língua, você é obrigado até a pensar, você tem coisas que não fazem sentido na sua originária, mas então você tem que se acostumar. Tem línguas que não faz sentido, masculino, feminino, não faz o plural como a gente faz. De novo, para mim o choque foi mínimo. Não teve choque, língua neolatina, italianos, brasileiros, falantes de espanhol, rumeno, catalão, são todos filhos do latim, a estrutura da língua é 95% igual, franceses, então não é um grande problema. Clima, eu adoro o calor, sou do sul da Itália, minha família é perfeita, mar, caio da cama e estou na praia. Nápoles, né? É perto de Nápoles. Aqui também. Capimacim, onde eu moro. E em termos de aspecto social, preconceito, essas coisas,
eu acho que o ser humano é besta do Polo Norte à Patagônia, de Portugal ao Japão, então isso sempre você encontrará. Mas não tem episódios assim, pesados, então, piadinha e tal, você releva, não tem. Não posso dizer que foi assim, discriminação, cara. Sim, cara, a pessoa vê que você é gringo e tal, pode pensar, né? Se ele sentar na minha barraca de praia em Ponta Negra, eu vou cobrar mais caro. Mais ou menos isso. Mas não foi um problema, absolutamente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Agro e depois vamos para a degustação aqui, que já está olhando, já está rolando. Que maravilha! Quem está aqui no Bardaro está com degustação de antepastos. E o nosso produtor, Agro, perguntando: Michele, quais datas festivas a Madrelíngua promove em Natal? Ótima pergunta. Perfeito. Exatamente. Em 98 fizemos o primeiro evento que foi a Festa do Macarrão. O 25 de outubro é o Dia Mundial do Macarrão, que foi instituído exatamente naquele ano, em 98. Eu vi uma matéria na Itália, no jornal italiano. Na última vez que fui na Itália, eu comprei no Museu das Massas Alimentícias, que é um museu em Roma, os documentos que comprovam que o macarrão, como conhecemos hoje, de fato nasceu na Itália. Sim. E não foi aquela lenda que Marco Polo, trazido por Marco Polo do Oriente. Isso. Tem esse documento que é de 1154, é escrito em árabe. A Sicília naquela época era dominada pelos árabes. É de um geógrafo marroquino famoso para quem, Al-Idrisi, que deu de presente ao rei da Sicília um livro dos viajadores, naquela época dos viajantes, né? Onde ele relata que numa cidade Trabia, que ainda existe hoje, se produzia uma grande quantidade de itria, que significa algo filiforme, Espaguete. Que era exportado para o resto do continente, da Calábria, a Itália, e para o mundo árabe, o norte da África. Naquela época, obviamente, transporte marítimo demoravam semanas. Então isso prova que Marco Polo não podia ter trazido da China porque ele demorou 3 anos para voltar. Sim. E Marco Polo nasceu em 1254, 100 anos depois desse documento. Mesmo, vamos supor que ele tivesse, enfim, esse documento prova o nascimento do macarrão. Tem outros documentos, mas esse aqui eu comprei cópia, tá? Eu fiz uma amostra, tenho, quem quiser ver lá na mostra, que mostra que o macarrão começou a se espalhar. Macarrão basicamente ainda é, agora de forma industrial, massa fresca, colocada ao sol na época, e depois dava um choque térmico colocando em cavernas, grutas, frio. Você dá o choque térmico, ainda hoje muitas verduras, se deixa quente, bota no gelo e fica enrijecida e desidrata, né? O macarrão, no caso do macarrão. Então isso permitia uma duração maior. Durante o século isso melhorou, começaram na industrialização, máquinas e tal. Então a gente faz esse evento onde eu mostro esses documentos, às vezes com música ao vivo fizemos, uma grande nota, o pessoal do público aqui várias vezes esteve lá, além de José Ali, outras pessoas aqui. Que mais? Esse é o Tutti a Tavola, a festa do macarrão e tudo. Tutti a Tavola, que é 12 de junho, que é a festa da República na Itália. Em 1945, logo depois da queda do fascismo e da libertação da Itália, foi feito um plebiscito para escolher entre monarquia, continuar com o rei, que tinha sido cúmplice do fascismo durante a época, ou a República. Ganhou a República a partir desse ano. 2 de junho se comemora, e fizemos durante muitos anos. E fizemos exatamente festival de cinema, Cinema Itália. A sétima arte na realidade italiana, como ele disse, exatamente mostrar filmes que mostrassem outros aspectos que não eram retratados nos clássicos que chegavam aqui. Então fizemos 2 edições na Capitania das Artes, depois no Praia Shopping. Em 2010 foi ano da Itália no Brasil. Tinha um acordo entre Brasil e Itália. Na época era o governo Berlusconi, era Lula. Enfim, foi um ano de celebrações em todo o Brasil, nas embaixadas e tal.
Mas eu fiz isso sozinho, não tive apoio, no Natal não tem uma sede consular que apoiasse. Eu fiz esse evento, foram 10 encontros, o José Alho participou de forma muito significativa, fez a arte dos cartazes e das imagens que a gente passava, sobre vários assuntos, cinema italiano, música napolitana, política, de Garibaldi até Berlusconi, né, a trajetória política da Itália. E sempre tivemos, sempre foi minha preocupação chamar alguém daqui de Natal, Sim. da área relativa ao assunto discutido, para poder contribuir, né? Então, cinema, turismo, né? Política e outros foram. E o último evento público foi Gastronomia Itália, 3 encontros era siciliano na época, foi em 2019, um ano antes da pandemia, sobre 3 grandes assuntos. Um foi o conceito de identidade em gastronomia. Então, analisamos um prato de macacão ao molho de tomate, com tal e qual. O que significa identidade gastronômica? Que ponto algo é meu, que eu não posso misturá-lo com outra coisa, porque aquilo que eu penso que é meu, que eu tenho isso aqui. Fizemos sobre um provérbio que existe em italiano, muito interessante, que é: ao contadino não faça sapere come è buono il formaggio con le pere. Não deixe o matuto saber como é bom peras com queijo com milho. Nossa. Então, os provérbios, tradicionalmente, em todas as culturas, como as europeias, sempre foi algo, uma forma de ensinamento, de aconselhar, contraditório, não, mas sempre foi voltado, Deus, para o povo, foi um saber popular, e sempre de ajudar. Esse provérbio apresenta uma contradição. Não deixe exatamente o público, ao qual que sempre desfrutou os provérbios, o pessoal do campo, pobre, né, ligado à agricultura, não deixe de saber como é bom, queiro com pera comer, com peras. Peras que o agricultor trabalhava até consumia, e queijo já um pouco menos. Então tem toda uma análise sobre isso. Sim. Que é, de novo, uma história de luta de classe, de exclusão das classes populares, né? De certos sabores que eram sinônimos de nobreza. A pera, de fato, se era cultivada, mas algo não é a pera que conhecemos hoje em dia. Comida, séculos atrás, era muito mais... se conservava muito menos, não tinha agrotóxicos. Exatamente. Então, apodrecia de forma rápida. Então a pera era símbolo ligado ao mundo feminino, à beleza, enfim, tem toda uma história sobre isso. Então uma história de proibir, de luta de classe, de não deixar as classes contadinas, né? Pessoas da agricultura conhecer e desfrutar esse prazer. Muito bacana. Porque, por exemplo, no Brasil tem também goiabada com queijo, fruta com o sabor da fruta com queijo, o salgado é uma tradição que é europeia, que existe também no Brasil. Exatamente. Também em Portugal, etc. E depois o terceiro encontro foi identidade, foi macacão e não lembro. De novo, convidamos Adriana Lucena, que não sei se conhecerá, defende muito a bandeira exatamente dos produtos nacionais, locais aqui em Natal, que é um trabalho muito importante. E acho que foi esse do queijo com peras. Muito. E outros encontros são esses. Nós tivemos alguns esporádicos, música barroca, em 2000 com professores da escola de música. Muitos encontros, né? Muitos encontros. E quem quiser seguir no Instagram pode seguir Madrelíngua, não é isso? Claro, estamos no Instagram. Isso, aí uma dica. E a gente sempre promove nossas propagandas de curso, mas sempre ligado exatamente à cultura italiana, sempre colocar a língua dentro da Sim, cultura. a produção está dizendo que vai chegar aqui o nosso antepasto, é isso? Isso. E a cachaça, isso, o oferecimento. Olha aqui. Isso aí, posso fazer? Mamma mia!
Deixa eu lhe dizer, ninguém na Itália faz isso. Pronto, eu ia lhe perguntar isso. E, aliás, Ah, pode pegar mal. Se você Pronto. vai na cara, acha que é engraçado lá, pega muito mal. pega porque pode ter, você pode ser agressivo algumas Isso. vezes. Então, primeiro, ninguém faz isso. É aqui, quando faz. Aqui. Esse exagerado. Eles veem logo que você é estrangeiro. Sim. Que é estrangeiro e que ainda tenta quer imitar. tirar onda, né? Que Não, é. enfim, tenta, né? É. Não, em boa fé, né? Mas É. aquela coisa como aqui, quando não tem novela, atores que se passam no Nordeste, eles botam um sotaque. Você vai chegar pra um natalense aí do nada, ó, gente. Quem é que fala isso no dia a dia? É. A pessoa sabe, ela Mas a pergunta jornalística que eu ia fazer com essa brincadeira era essa. Se fazem isso pra você, assim, por você ser italiano, as pessoas veem em você estereótipos e acham que tem que se comunicar, talvez não agora, mas no começo. Sim, cara, Sim? os italianos gesticulam, isso sem dúvida. Não só os italianos, outros estereótipos de pessoas italianas. Eu morei com, enfim, tem muitos colegas africanos. O sul do mundo se mexe mais. Sim. Né? O norte, né? Faz outra tradição, saxônica, protestar. Enfim, a gente é mais. Mas, claro, os italianos gesticulam muito, é uma linha, um código de linguagem, né? Tem muitos, né? Isso é uma delícia. Pô, vamos lá, tô Esse louco pra gesto comer. Significa muito bom. O gesto nacional equivale a. Muito bom. Esse aqui é de? Vamos comer mais tarde? Vamos comer? Vamos comer agora. Sim. Ó, Esse gesto, como vai ter? Bora, tá na hora de comer. tá na hora de comer? Fazer e muitos outros. Pronto. Eu vou comer ao vivo aqui. Opa, Olha, aqui legal. temos uma cachaça caiana. Legal. Que bacana. Em barril de umburana. Oferecimento, antes de comer, deixa eu lhe servir aqui. Oferecimento da Cachaçaria Amorim, que é nossa parceira. Nem só de vinho vive italiano, né? Não só, não. Claro, vinho muito sim, mas cerveja. Cerveja. Nos últimos anos, como aqui, muita cerveja artesanal. Que não era uma grande Isso. tradição na Itália, era mais no norte da Itália. Michele, isso é de Esse é uma pasta de pimentão. pasta de pimentão. Então, levemente picante. E esse é de rúcula, manjericão, rúcula, parmesão, azeite. Que a gente vende, tá? E nosso pão, a gente faz pão também. Tá bom. Nossa. Dois tipos de pão. É só ir no Instagram. Instagram da Mediterrâneo Buffet. Então, cardápio, encomenda. Não, nem encomenda, diz o que quer, a gente manda um motoboy, né? É levemente picante, realmente, mas muito bom. Comer mais, sim. Provaram aqui, o público provou, ótimo. O público provou já? Todo mundo? Oba. Com a cachaça, pronto. A cachaça também é ótima. Não tinha bebido essa, a caiana. Muito show. Agora, essa é de rúcula com manjericão. Não só rúcula. Não, só rúcula. Azeite, queijo parmesão. Cachaça. Eu gosto, assim, na Itália tem também, né? Equivalente, né? A grappa, Grapa. que é de casca de uva, mas também de outras frutas, pera e tal. É interessante, como no Brasil, quando eu era criança, era tida tipo, para o povão trabalhador. Sim, é verdade. A indústria e tal, era porque ela é feita exatamente com a casca da uva, vinaccia, que são o que você joga fora, né? Mas depois, com o tempo, né, produtores persistiram e começaram a refinar, ficar cada vez melhor até chegar ao contrário. Hoje é produto consumido com maior respeito, tanto quanto vinhos, como aqui também, né? Tem cachaças que perderam esse estigma de algo Sim, popular isso. demais, Que antigamente existia isso. Você como italiano tem essa tradição de vinho. E essa história do vinho suave? Como é que é isso? Suave não, Kelly. não tem. Não. Vinho doce e vinho seco. Não, é todo seco. Tem algumas tipologias de vinho, o lambrusco, que Sim. aqui chega aquele feito com açúcar super adicionado. Né? Tem umas uvas na Itália, acredito que em outros países tem também, que elas naturalmente são mais, produzem, a uva é mais doce.
Então dá para fazer vinhos leves e tal. Mas é muito regional. É lá na Emília-Romagna, Lambrusco de Maranhão. E nunca é adoçado depois. Não deveria. É. Não deveria. Provavelmente para quem... 1h10, o tempo provavelmente, passou voando. para o mercado exterior, que se acostumou, ele provavelmente adiciona, não sei. Mas naturalmente existe vinho lambrusco Sim. doce, que é ótimo, que natural, Sim. tem um sabor Que não tem natural. nada a ver com esse vinho Não tem. suave vendido no Brasil, claro. Nada a ver. Miguel, a gente tem para a reta final, mas tem umas perguntas ainda. Tudo bem. Vou matar todas as minhas curiosidades Perfeito. aqui. Eu queria passar para o tema futebol, mas eu vou passar com o tema que você gosta, que é cinema. Você assistiu o filme La Mano de Dio? Rio, sim, claro. É o filme que fala de Nápoles, Exatamente. de Maradona. Pronto. Trata, né, o filme fala Sim. da história dele, do que aconteceu, É. dos pais do diretor que morreram. no Isso. acidente. Exatamente quando Maradona estava começando Isso. a jogar futebol lá em Nápoles. Pronto, vou fazer esse link, já que você viu esse filme. Eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Acho o filme maravilhoso, humano. Para lhe perguntar, você gosta de futebol? Gosto, Gosta? mas não fico de lundum se o meu time morrer. Não? Perder. Qual é seu time? É Nápoles. É o Napoli mesmo. Você acompanha? Você acompanhou o título do ano passado? Não diria acompanhar nada. Claro, domingo vejo o resultado e tal, mas ou quando joga a seleção italiana, que é mais que não tem. Gosto de bater bola, assim, tá, mas Nada muito... apaixona tanto assim de ficar. Usar tempo para isso, digamos assim. Na Copa se assiste, Sim. mas não mais do que isso. É, vou falar em Copa. A Copa de 1982 foi um trauma para o Brasil. Você sabe disso. O Brasil sim. tinha considerado o melhor time e aquilo foi um trauma nacional. A seleção de 82 perder para a seleção, né, de Enzo Bearzot com 3 gols de Paulo Rossi. Você assistiu aquele jogo? Você se lembra? Se tava fora Pro italiano aquilo foi tão marcante quanto foi brasileiro? Claro, cara, futebol ainda é, mas acho que naqueles anos ainda mais. Depois, futebol virou uma indústria, péssima em muitos aspectos, eu acho. Se perdeu o espírito, né? Que são mercenários, né? De fato, o jogador se vende, né? Se perdeu, naquela época ainda tinha o jogador daquela cidade que ficava lá o resto da Como a vida. paixão que Maradona desenvolveu pelo Napoli, né? E o Napoli pela... Aquilo tudo que a gente vê nos filmes e documentários é verdadeiro? Isso é? A paixão do napolitano Pelo futebol, sim. e por Maradona. Sim, sim. É aquilo mesmo. Sim, sim. Mas porque, claro, agora não temos tempo agora. Nápoles, o sul da Itália, ainda mais Nápoles, que foi uma cidade extremamente importante no passado, em termos de música também, mas no passado do século XVII e tal. Enfim, o sul da Itália foi um pouco como o Nordeste aqui. Foi abandonado, Sim. quer dizer, até invadido na unificação da Itália, teve, enfim, umas questões que ainda hoje se paga o preço. Sim. Né? Menos do que no passado, mas sem dúvida. O sul da Itália, de Roma para baixo, excluindo Roma, tem menos rede ferroviária, menos estradas interestaduais, enfim, a Sicília, nem se fala a Sardenha. Então, em Maradona, o pessoal de Nápoles também foi assim, se identificou como uma forma de resgate, né, social, o herói, alguém que, pô, depois que você sente, né, judiado, vocês não prestam, não sei o quê, porque no sul da Itália se desenvolveu o fenômeno da máfia, né, que foi exportado, mas que existe em todo mundo, no norte da Itália tem, muito pelo contrário. Então, essa foi uma forma também que, sabe, a pessoa se identificou, uma forma de resgate, além de que ele era efetivamente era fora de normal. Sim, né? sim, era De genial, futebol, genial. Então, mas tem essa paixão, sim, tem. Nápoles e o sul da Itália tem alguma coisa da parte que enfim, merecem mais um outro encontro, enfim, são características. Outro programa. De repente, outro programa. vamos fazer. Vamos para a reta final, a produção está lembrando que já passou 1h10 aqui. Uma última pergunta, Michele. Certo. Você tem um projeto de voltar a morar na Itália? Você não pensa nisso? Você pretende passar o resto do tempo no Brasil? O que você pensa em relação a isso? Natal, Itália? Em planos, não, no momento não. Minha filha nasceu aqui, eu passei de fato já
mais da metade da minha vida fora da Itália. Sim. Sim, tem um contato, internet e tal, amigos, mas hoje em dia não gostaria de voltar, não. Sim, turismo, óbvio, viajar, passear, mas morar, não, a situação na Europa não é fácil não, no mundo. Então, eu acho que às vezes aqui tenho ideia, por mais que hoje temos mais informação, né? Sim. Internet, mas ainda tem uma visão que lá tudo é melhor, sempre melhor, automaticamente melhor. Não é assim não. Tem áreas, tem algumas coisas assim, mas outras são bem pior. Se vive bem melhor, se pode viver mesmo com problemas aqui bem melhor, por exemplo, aqui, do que lá. Então tudo é relativo. Sim. Eu sempre digo aquela coisa, você gosta de morar no deserto, então é o seu lugar melhor para você. Se você gosta de determinado lugar, aquele não dá para dizer automaticamente, lá é melhor sempre. Acho até que o pessoal pode ganhar mais fora, não sei o que, encontrar algo de fato. Eu acho, não são experiências pessoais, não sei. Perfeito. Hã? Bem Hemingway, que é norte-americano. Miguel, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer, mas realmente 1h10, já deve ter 1h15 ou 1h20, passou voando. Agradecer a você por ter aceitado. Agradeço a vocês Muito todos. obrigado. Obrigado a vocês todos. Foi uma alegria tê-lo aqui. E deixa eu lhe presentear com... A gente está aqui com uma cachaça, mas uma cachaça sua, uma cachaça, um presente da Cachaçaria Amorim, uma cachaça Montenegro. Ótimo. Oferecimento que é nosso apoiador. E agradecer aos nossos apoiadores. Aí aqui a cachaça aqui para foto. Cachaça, perfeito. Então vocês podem ficar com os produtos aqui para vocês. Claro, vai ficar. Vamos degustar aqui na conversa no pós, né? Agradecer muita gente bacana aqui. Do Carmo, professor aqui. Carmen Vasconcelos, Márcio Capiglione. Muita gente bacana aqui. Tem gente que está lá fora. E a gente vai ficar aqui, se você puder e quiser. A gente vai ficar no pós-programa aqui, degustando. Agradecer a Cachaçaria Amorim, agradecer aos outros apoiadores. A Noreg, a Durne Sindicato, Simmed, Sindipetro, IP Editora e professor Carlos Silvestre. E a Cachaçaria que nos brindou aqui, grande Sueldo Amorim, com quem eu estava batendo papo aqui hoje à tarde. Queria pedir aqui uma salva de palmas para Michele Maestro. Uma entrevista maravilhosa. Quem quiser assistir é só ir lá no Facebook Sevas Carvalho. Agradecer a equipe maravilhosa aqui. José Agro na filmagem, que foi José Agro que intermediou aqui. José Agro é de Juiz de Fora, é mineiro, mas de ascendência italiana, não é isso, Agro? Agradecer a Natália Chagas, que também é mineira, de Governador Valadares, e é professora de inglês também. Aquele sofrimento de ascendência italiana, você tem razão. Pronto, estou dominado aqui por mineiros de ascendência italiana. E agradecer a todos e todas que estão aqui, a todos e todas que assistiram o programa. Muito obrigado e até o próximo Conversa de Botequim.